Eu quero conversar agora, aqui no nosso Tribuna do Povo, com o Carlos Rampelotti. Ele é comandante dos Bombeiros Voluntários da cidade de Ilhota. Falou há pouco, inclusive, na reportagem da Daniela Meller. Comandante, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde. Comandante, vamos falar um pouquinho dessa operação realizada, grande operação. Eu não me recordo, comandante, da rodovia ter aí, enfim, um bloqueio de tamanha demora, não é? Ou seja, mas tudo isso pelo perigo que cercava justamente a dinâmica que tinha que ser efetuada pelos bombeiros, pelos socorristas, enfim, para tentar aí evitar algo pior, além da morte, é claro, mas uma explosão que seria muito mais complicado, não é? Isso, Alexandre, exatamente. A gente recebeu o acionamento ontem em torno das 10h50 da manhã para um acidente de trânsito envolvendo um automóvel e um caminhão. Já no momento da ligação ali, que a gente foi informado via rádio para as nossas guarnições, o nosso caminhão de combate e a nossa ambulância estavam em deslocamento, a gente já sabia, previa que ia ser um acidente grave pelo tanto de ligações que a gente teve na nossa central. E no decorrer do deslocamento, a gente também ficou sabendo que era a possibilidade de ser um caminhão tanque, seja ele de combustível, produto perigoso. Então a gente tomou um pouco mais de cautela ao chegar na cena, a gente tomou uma precaução. Quando a gente identificou que realmente era um caminhão de transporte de combustível, a gente não tinha, no primeiro momento, se o caminhão estava totalmente carregado, se ele estava vazio, se o motorista estava dentro. Então a gente já iniciou a avaliação da cena, identificamos que era realmente um caminhão carregado de combustível, até mesmo pela primeira avaliação, eles estavam com vazamento, tinha perfurado o tanque. E na avaliação também identificamos uma cinemática bastante grave, onde a gente identificou uma pessoa presa dentro do veículo, mas pela cinemática, pela magnitude do impacto, sem chance de vida para aquele condutor. A nossa equipe de socorro do APH foi atrás do condutor do condutor do caminhão, identificou, e aí a gente foi fazer as análises de risco, qual o melhor procedimento a ser tomado. Mas nesse exato momento a gente já decidiu pedir apoio das cidades vizinhas. Até mesmo porque, se tratando de um veículo de transporte de combustível, o risco de incêndio era bastante grande. Então a gente acionou primeiramente a cidade de Gaspar, que são os nossos vizinhos e seria o recurso mais próximo. E fizemos uma breve entrevista com o condutor do caminhão, um masculino de 41 anos, estava consciente, um pouco desorientado devido ao impacto. Ele nos informou que estaria carregado com 17.500 litros de combustível, sendo desses 12.500 litros de gasolina, né? Também fomos surpreendidos que aos 300 metros ocorreu, devido ao acidente, uma saída de pista com mais 5 vítimas envolvidas, só que todas vítimas leves. E aí a gente focou realmente na prevenção e na proteção daquela ocorrência de grande vulto. Nesse momento a gente identificou que uma comporta estaria aberta porque ele teria feito uma entrega em navegantes de combustível. Isso nos alertou ainda mais porque a emissão de gases seria bastante grande e o risco de explosão do veículo também é grande. A gente montou as linhas de combate e de prevenção, fizemos a contenção primeiramente do vazamento que a gente tinha de combustível, e nisso já foi chegando os recursos adjacentes. Chegou o Bombeiro Militar de Gaspar, e aí numa conversa rápida a gente já decidiu chamar apoio da equipe dos Bombeiros Voluntários de Indaial, que tem uma equipe especializada, num caso um acidente, seja ele com produto perigoso, ou até mesmo como era com combustível. A Polícia Rodoviária prontamente já chegou no local. A gente, no exato momento, decidiu interditar a via e também o acesso secundário que teria uma possibilidade de ser acessado. Foi montado o posto de comando em acordo com o Bombeiro Voluntário de Ilhota, o comando do Bombeiro Militar de Gaspar e também com a Defesa Civil
de Ilhota, a gente decidiu, no primeiro momento, até a equipe que ia fazer o transbordo e fazer a avaliação de qual o melhor procedimento para aquele veículo, a gente interditar totalmente a rodovia. Certo. Comandante, pode falar. deixa eu lhe falar Sim. o seguinte, o senhor na sua fala daí, o senhor colocou na sua primeira informação que chegaram a conversar com o condutor do caminhão-tanque. Ele deu alguma informação além do que ele estava carregando, a quantidade, de como foi o acidente, não? Ele comentou pra gente que ele estava trafegando sentido Navegantes, Ilhota, né? Ilhota, Gaspar, ele tinha até entrega em Blumenau, e o condutor do veículo ele vinha sentido contrário, sentido litoral, né? Ele disse que foi muito rápido, o condutor do veículo de repente saiu de atrás de uma fila de carros e se dirigiu diretamente para baixo do caminhão. Ele não teve tempo de reação, assim. Ele disse que só viu o olhar fixo do condutor do veículo e depois, na realidade, ele disse que não se lembrava mais de nada até ser retirado por populares que estavam no local. Perfeito. Aí o trabalho persistiu durante toda, praticamente a noite, foi até essa madrugada, quando conseguiu esvaziar o caminhão-tanque. Esse foi o procedimento? Isso, aí ao meio-dia, né, meio-dia e 30, a gente já estava com o posto de comando montado, com praticamente as equipes de adjacentes em deslocamento. A gente chegou às 2 horas da tarde, está com praticamente 50 mil litros da água, líquidos geradores de espuma. A gente fez o resfriamento, fez a diminuição da temperatura daquele local, e aí esperando também a empresa a empresa técnica, né, para fazer a avaliação de como é que seria feito esse transbordo. No contato, primeiramente via telefone com o responsável da empresa, ele falou que era para evitar todo e qualquer contato com o veículo, até mesmo porque numa energia estática o ponto de ignição poderia ser o gatilho para uma grande explosão. Então foi uma operação assim bastante apreensiva por parte da nossa corporação e de todos os envolvidos do Corpo de Bombeiros. Claro que depois da empresa chegar, ter avaliado e ter dito que os procedimentos que ia ocorrer, né, a gente acabou desmobilizando algumas equipes. A gente desmobilizou a carreta de Indaial, uma equipe de Indaial, uma equipe dos bombeiros militares de Gaspar, e ficamos com um caminhão de Ilhota, um caminhão tanque de Gaspar e um caminhão de pronta resposta a emergências químicas de Indaial. No auge da ocorrência ali, a gente chegou a ter 33 bombeiros, seja ele bombeiro voluntário, comunitário, militar. A gente teve o oficial do dia ali do batalhão de Blumenau, o tenente Henrique, também acompanhou a operação junto com o tenente Levi de Gaspar, juntamente comigo e com o comandante Vinotti de Indaial. E a gente foi sempre trocando essas informações juntamente com a equipe. A gente até, no primeiro momento, pensou em fazer um desvio paliativo pela pista que está sendo duplicada, até mesmo pela distância, daria mais de 50 metros, que era o raio que a gente teria que deixar isolado para um excelente proteção das pessoas que estariam trabalhando nessa operação. Mas, infelizmente, devido à obra e às pontes que faziam ligações a esses acessos, elas estavam com a cabeceira com um desnível muito grande. Então, mesmo se a gente empenhasse máquinas e secretarias de obra, a gente não conseguiria fazer esse desvio com excelência. Então, foi decidido com a Polícia Rodoviária Federal manter a rodovia, aquele trânsito ali totalmente bloqueado, e tentar comunicar as pessoas, principalmente a polícia fez o vai e vem na fila ali, dizendo que ali não teria previsão de liberação. A primeira previsão de liberação, segundo a empresa, seria em torno ali das 10 horas que eles iam finalizar a parte deles, e a gente tentou agilizar o máximo possível. Mas acabaram aparecendo empecilhos, o tanque acabou rachando internamente, misturou combustível, tivemos que abrir vagarosamente e drenar esse combustível tudo dentro de um vasilhame, e dali com uma bomba pneumática jogar para o caminhão, e o risco de explosão foi descartado ali em torno das 9 horas da noite, e o risco de incêndio só
à meia-noite e 30, quando zerou o combustível dentro do caminhão. Perfeito. Olha, comandante dos Bombeiros Voluntários de Ilhota, Carlos Rampelotti, obrigado pelas informações detalhadas. É bom conversar com quem consegue explicitar, explicar certinho os detalhes. Eu lhe agradeço a participação mais uma vez e desejo sucesso aí na sua caminhada também dos seus comandados. A gente que agradece a oportunidade de esclarecer os fatos, até mesmo porque a gente viu o transtorno que gerou no trânsito ali, mas toda a operação foi feita em prol da segurança dos operadores da empresa que estavam fazendo o serviço e principalmente das guarnições que estavam empenhadas nessa ocorrência. Grande abraço mais uma vez, obrigado, comandante. Carlos Valeu. Rampelotti conversando conosco aqui na NDTV Record TV, falando sobre este assunto, esta operação que durou cerca de 17 horas ontem, com a rodovia interditada. E mais do que isso, né, gente? Eu acho que essa questão da rodovia interditada realmente, né, deu um transtorno, mas a gente perde uma vida. Perde uma vida de um jovem de 29 anos, que aqui morava e aqui trabalhava em Blumenau, independente do local que nasceu, independente do local em que morava e trabalhava, é uma vida, mais uma que a gente perde ao longo da rodovia BR-470.